BRICS. Vamos falar desse bloco geopolítico e econômico, que vai se tornar um bloco político apenas, e que pode trazer sérias ameaças para o Brasil no futuro próximo. Vou te explicar o porquê. O BRICS ele foi iniciado para ser um bloco geopolítico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dentre esses, Brasil, Índia e África do Sul são democracias incertas. Rússia e China já são regimes autoritários, não é segredo para ninguém. Acontece que no último dia 24 foram adicionados mais 6 países e complementando já uma teoria de oposição ao Ocidente. Antes de continuar, uma curiosidade, tá? Vocês sabiam que o BRICS não tem nenhum critério de adesão, nenhuma normativa, regimento e tudo mais. Simplesmente eles fazem algumas cúpulas, veem alguns cuidados e decidem entre eles quem entra e quem não entra. Aliás, temos ali alguns mandantes maiores do que os demais integrantes. Mas quem entrou dessa vez? Argentina, uma democracia teórica até então, Arábia Saudita, ditadura, Egito, regime autocrático, Emirados Árabes, ditadura, Etiópia e Irã, regimes autoritários. Ou seja, veio mais uma leva de regimes autoritários a este bloco. O que isso pode significar no futuro? Bem, a intenção inicial do BRICS é fortalecer os países emergentes, mas está cada vez mais claro, tendo a China ali dentro como um grande líder do bloco, que a intenção real é fazer oposição ao G7, né? Os países ali reunidos com os Estados Unidos. E futuramente, obviamente, querem alterar ali alguma representatividade no Conselho da ONU. Isso tudo para conseguir atingir o objetivo maior, que é combater a hegemonia americana. E, obviamente, não podemos deixar de comentar a situação do Brasil dentro de um bloco, agora com novos integrantes que são ditaduras, regimes autoritários, perseguem políticos, cidadãos, fazem assassinatos em praça pública, executam, dilaceram corpos que fazem críticas ao governo e por aí vai. Simplesmente atrocidades. Mas a discussão que eu quero trazer aqui é para o lado geopolítico e econômico em si. Então nós temos a China, que está de certa forma capengando com essa situação ainda da pós-bolha imobiliária, está trazendo aí um reajuste econômico, enfrentando sérios dados sobre a desvalorização do yuan, desemprego entre os jovens e outros dados que eles inclusive vão parar de divulgar. A Rússia tentando convencer o mundo que ela está certa em relação à guerra. A Índia é um país ainda que consegue dialogar. O Brasil está sendo tomado por ideologia de esquerda, assim como a maior parte dos países da América do Sul. E a Argentina talvez esteja numa situação diferente agora com as eleições, com uma boa probabilidade de eleição de um candidato que não seja peronista. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a China. A China claramente está levantando um grupo de países no BRICS para fazer a sua oposição ao Ocidente, para trazer um posicionamento mais forte, para limitar a influência do Ocidente no mundo. Por isso que eu disse no início desse vídeo que o BRICS vai virar simplesmente uma organização política. E é aí que entra o maior perigo do Brasil estar no meio dessa galera. Justamente porque a China é um líder, ele se destaca, ele destoa dos demais países. Os demais países no BRICS se curvam à China. E sabe o que é o mais perigoso? A troca de favores. Por exemplo, a China tem, de certa forma, alguns países reféns por conta dos empréstimos feitos. E o Brasil é o segundo país com maior valor em empréstimos, somente atrás da Venezuela. Então, como que a gente vai conseguir se desvincular desse BRICS no futuro, aí que isso se tornar apenas uma questão política? Então, óbvio que a centralidade dos novos países de regimes autoritários e ditaduras é uma situação totalmente inaceitável. Mas a própria permanência do Brasil nesse bloco, que para a massa dá a entender que traz um crescimento, um posicionamento econômico do Brasil perante o mundo, pode trazer sérias complicações políticas pelo fato dela ficar refém, submissa à China, que está aí tomando cada vez mais força política. Ou seja, o país não tem a necessidade de estar num bloco econômico para ficar amarrado a questões políticas ou até mesmo econômicas, como é a questão aí da nova moeda que querem criar, justamente para se desvincular totalmente do real. A Rússia já não tem tanto interesse porque a própria Rússia já negocia muito em yuan, mas a China tem um interesse grotesco em se desvincular da moeda americana. Por isso mesmo que o Brasil não precisaria estar nesse bloco, assim como o Milei, caso seja eleito, já se posicionou dizendo que não estaria no BRICS, porque os nossos países podem fazer acordos específicos, bilaterais, terem uma maior liberdade de negociação com todos os países do planeta e não ficar amarrados nessas armadilhas políticas. E digo aqui uma coisa, talvez tudo que eu disse aqui agora só vai fazer sentido daqui a alguns anos, quando tudo já estiver tarde demais para consertar.